Olá, seja bem-vindo ao seu amigo economista. O noticiário está repleto de notícias econômicas muito importantes. Nesse vídeo vamos atualizar o tema coronavírus e os impactos para a economia mundial e brasileira. Há poucas semanas eu já gravei um vídeo sobre o assunto, falando um panorama geral. Acontece que nos últimos dias, agora nesse final de fevereiro, tivemos novidades significativas sobre o tema. A epidemia se espalhou bastante. A Itália agora é um foco importante de casos desse coronavírus. Uma região grande do norte da Itália está com pessoas em quarentena, uma situação similar ao que aconteceu na China. Vários países europeus têm casos de pessoas infectadas pelo vírus. O Brasil teve seu primeiro caso, exatamente de uma pessoa que veio da Itália. A tendência é que a gente tenha vários novos casos, até por conta dessa primeira pessoa e por outros casos, ainda não notificados, ainda não descobertos. O Brasil tem uma relação muito mais próxima socialmente com a Itália. Embora a China seja o principal parceiro comercial, inegável, é muito distante, não tem um intercâmbio de pessoas tão grande. A Itália tem inúmeros voos diretos para várias regiões do Brasil, então é muito mais fácil que um brasileiro seja contaminado na Itália e traga o vírus para o Brasil, ou um italiano venha para cá, enfim. Então é esperado que aconteçam novos casos. O governo brasileiro tomou as principais atitudes. O que tem sido dito é que esse vírus ele não é tão agressivo, ele não é tão nocivo para as pessoas, mas em alguns casos ele pode se tornar bastante grave. Por isso que as pessoas têm que tomar bastante cuidado, enfim, ter as medidas higiênicas necessárias para evitar esse tipo de contágio. Mas do ponto de vista econômico, isso aí vai ter um impacto mundial muito grande. As bolsas despencaram, isso aconteceu na semana do Carnaval, a Bolsa Brasileira estava fechada no período, e na quarta-feira de cinzas, quando a Bolsa Brasileira reabriu, ela caiu 7%. Isso é bastante, isso é muito significativo. Principalmente ações como Vale e Petrobras, que são empresas que exportam muito, principalmente para a China, no caso da Vale, a Petrobras também, mas enfim, a Petrobras é mais diversificada. E a Petrobras ela tem um produto, ela vende petróleo e é muito associado ao crescimento mundial. Se a economia mundial diminui, isso afeta bastante as vendas da Petrobras. Então, as empresas brasileiras estão sendo muito afetadas. E aí agora se confirmou que esse problema do coronavírus vai ser um problema mundial. Não vai ser só mais localizado na China, que com efeitos no mundo inteiro. Além de vários países da Europa, o Irã está com foco de crise importante e a Coreia também. O Japão já tinha casos, continua tendo casos, enfim. Aí está a questão da Olimpíada sobre risco, agora eles cancelaram algumas aulas, anteciparam as férias dos alunos, enfim. A situação ainda está sendo avaliada. Não é uma crise no Japão tão grave quanto em outros países, mas tem muitos casos já registrados. A tendência, o que os especialistas dizem, é que é muito provável que esses casos aconteçam em vários outros países e que no passar do tempo esse vírus se torne corriqueiro, como é o vírus da influenza, da gripe. Mas no primeiro momento as pessoas têm que tomar muito cuidado, isso vai afetar a economia mundial, vai ter as pessoas e os países vão ter mais gastos com saúde, vão ter que tomar mais cuidados, e isso afeta a expectativa das pessoas, afeta as decisões de investimento e a economia como um todo, a economia mundial e naturalmente a economia brasileira. Você deve estar perguntando, e o câmbio no Brasil, que subiu muito, está em níveis muito altos e tal. Eu já até tenho alguns vídeos, vou fazer novos vídeos sobre isso. Tem relação em parte com o coronavírus, em parte com problemas brasileiros, mas também em relação ao dólar, conectando com esse tema coronavírus, ainda que ele não explique tudo em relação ao dólar, mas no momento de crise internacional como esse, o que acontece tradicionalmente é que os investidores botam seu dinheiro em ativos de menor risco. Quais são eles? Tradicionalmente, ouro e dólar. Então, as pessoas tiram de lugares de maior risco, tipo Brasil, países emergentes, desenvolvimento, enfim,
e colocam nesses outros ativos que eu mencionei, de menor risco. Então, por isso que as pessoas tiram dinheiro de outros países e aplicam em dólar. Então, naturalmente, o dólar se valoriza por conta em momentos de crise internacional. O real se desvalorizou muito mais que outras moedas, isso vai ser explicado no vídeo específico, mas do ponto de vista dessa crise internacional tem esse elemento muito importante. Em momentos de crise, o dólar se valoriza e outras moedas acabam naturalmente se desvalorizando e, enfim, isso tem muitos impactos para o Brasil. E do ponto de vista do coronavírus, cada um tomar suas atitudes individuais, assim, de cuidados pessoais e torcer, enfim, esperar que tudo se resolva da melhor maneira, que um número menor de pessoas seja atingido. É uma situação realmente muito preocupante, enfim, parece aqueles cenários de filme de Hollywood, de apocalipse, que um infeliz comeu um morcego na China, uma doença se espalhou para o mundo inteiro, mas o que os especialistas dizem é que não é tão grave, do ponto de vista de saúde pública, embora tenha óbitos, enfim, tem uma série de problemas, mas não é uma situação daquelas dramáticas, de uma calamidade, enfim, no sentido de milhões de pessoas vão morrer, isso não é esperado. Vai ter uma situação de dificuldades, um período complicado, isso vai afetar a economia mundial, vai afetar a economia brasileira consequentemente, mas que, enfim, a expectativa é que seja um vírus que em pouco tempo já esteja mais, as pessoas já desenvolvam mais anticorpos e já esteja mais habitual no dia a dia das pessoas, dos países, e que as pessoas em breve tenham uma vida normal, enfim, e que tudo se recupere dentro do esperado. Vamos torcer, vamos acompanhar, se tiver novidades sobre o tema, a gente comenta aqui. E agora em outro vídeo, questão cambial. Um abraço.